Fala, meu povo da terceira série, tudo bem com vocês? Bom, nas nossas aulas anteriores, nós introduzimos aí as cônicas, né? Onde nós especificamos, né, que as cônicas vêm aí de recortes, né, seções, que é a mesma coisa de recortes de um cone. Mas, quando a gente trabalha lá com hipérbole, você observa que a hipérbole tem lá dois ramos, né? Então, esse cone, ele vai estar justaposto, né? Ou seja, vai existir aqui, ó, dois tipos de cones, né? Que eles estão justapostos pelo vértice, que nós vimos aí nas aulas anteriores, né? Por isso da existência aqui, ó, da nossa hipérbole, que vai dar o corte aqui nessa parte de cima, olha aí, ó, e aqui nessa parte de baixo. Nós definimos cônicas, né, que se baseia tranquilamente sobre curvas cônicas, que são obtidas através de quê? Da intersecção de um plano aqui, ó, junto com esse cone, que vai formar aí essas cônicas, tá? E eu coloquei para vocês aí que ao fazer essas seções, esses cortes, nós vamos obter o círculo, a elipse, a parábola e a hipérbole, né? A hipérbole, lembrando que vai ter um outro conezinho para cá, tá? Por isso que a gente tem a nossa hipérbole que vai formar os dois ramos. Ok. Aqui está o recorte para melhor visualização de vocês, né? Eu estou só relembrando tudo que nós vimos nas aulas, porque eu sei que cônicas não é uma coisa simples, tá? Como que se dá, né, o andamento dessas cônicas? Primeiro momento aí vem a elipse, olha a elipse, depois a parábola, depois as hipérboles, tá? Nós vimos no primeiro momento da nossa aula, referente a cônicas, nós vimos sobre as elipses, né? A elipse, que dado o quê? Dois pontos, que foi chamado de F1 e F2, que são os nossos focos, né? Chamamos elipse o conjunto dos pontos P do plano tais que a distância entre qualquer ponto que você pegar lá da sua elipse, né, até o foco, mais a distância do ponto até o foco, essa distância sempre vai ser 2A, tá? Então, decorem, aqui eu tenho o sinalzinho de positivo, tá? Então, essa soma dessas duas distâncias aí vai ser igual a 2A. Isso é definição. Então, olha aqui, ó. Quaisquer ponto que você pegue aqui ao redor dessa elipse, né? A soma dessa distância do ponto até o foco 1 e do ponto até o foco 2 vai ser igual a quem? Ao meu 2A, tá? Isso aqui só relembrando. Olha aí, ó, como que vai dar o andamento da nossa elipse, a formação da nossa elipse, dados dois focos. Esse daqui, ó, no caso, é o foco 1. E esse daqui é o nosso foco 2, tá? Beleza? Ok. Dentro da elipse, nós temos os focos, né, que é chamado de foco 1 e foco 2. Temos a nossa distância focal, que é a distância entre os focos, que é chamada lá, ó, de 2C, né? Temos o centro, que é o quê? O que que vai significar esse centro? É o ponto médio do segmento F1 e F2, que é aquele foco lá. Então, existe um ponto médio entre aqueles focos, que no caso a gente chama ele de centro. E nós temos também os vértices. Os vértices são aqueles pontos ao redor, né, da minha elipse, que nós temos lá A1 e A2, no caso do nosso eixo X, B1 e B2, no caso do nosso eixo Y. Temos lá o nosso eixo maior, né, que é o segmento A1 e A2, se tratando aqui de quando o meu eixo maior estiver sob o eixo X, né? Então, nós temos que esse eixo maior, o comprimento vai ser 2A. O eixo menor, que é o segmento B1 e B2, onde nós temos aí o comprimento 2B,
E nós temos a nossa excentricidade, que nós tratamos bastante da excentricidade, que determina aí, ó, o quanto é o achatamento da nossa elipse, tá? Onde essa excentricidade, ela é calculada por C dividido por A, onde esse C, ele tem que ser menor do que A, ou seja, a excentricidade vai estar aí entre 0 e 1, tá? Tudo isso revisando o que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Coloquei aqui para vocês também o formato da elipse aí no eixo X, né? Onde nós temos aqui os focos, olha aqui os focos, né? Nós temos os nossos pontos A1 e A2 pertencente ao eixo X e B1 e B2 pertencente ao eixo Y, certo? E temos a nossa relação aqui fundamental, ou seja, teorema de Pitágoras. Lá no teorema de Pitágoras, gente, nós sempre trabalhamos com o A sendo o maior valor. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tomem cuidado. Aqui, na relação fundamental, para você descobrir o valor, né, de A aqui, a coisa muda. A relação fundamental muda. É C ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado, tá? Se atentem a isso. O tamanho aqui dos focos vai ser 2C, por quê? Porque esse pedacinho aqui vale C, e esse pedacinho aqui também vale C, tá? E quando eu tenho os pontos A1 e A2, esse pedaço todo vale 2A, porque esse pedação aqui vale A, e esse pedação aqui, ó, vale A. Tá? Então, se atentem aí. Da mesma fórmula, quando eu tenho lá no eixo Y, tá? É da mesma forma. Só que lá eu tenho o eixo Y, o valor vai ser Bzinho, e aqui embaixo vai ser Bzinho. Então, a soma aqui dos dois vai ser 2B. Beleza? Olha a relação fundamental aí, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se atentem, porque isso pode mudar. Pode mudar para C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Pode mudar a relação B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Fiquem atentos, que a relação fundamental não vai ser fixa para todos, não. Tá bom? Vocês que vão brincar aí com esse triângulo retângulo. No eixo maior sob o x, né, nós temos lá essa formulazinha da equação reduzida da elipse, né, x ao quadrado mais a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, que é igual a 1. Isso daí vocês precisam anotar no caderninho de vocês. Tudo isso das nossas aulas anteriores. Olha aí como que é o desenho da nossa elipse com o eixo maior sobre o eixo x, tá? Então, sobre o eixo X, a elipse vai ter esse formato. Mas eu também tenho uma fórmula da equação reduzida da elipse sobre o eixo Y, que é x ao quadrado dividido por b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado. Veja que troca só aqui, né? Lá sobre o eixo x era a ao quadrado aqui e b ao quadrado aqui. Agora, sobre o eixo y, muda, aqui vai ser b ao quadrado e aqui ao quadrado, tá? Olha o comportamento da minha elipse aí, ó, nesse formato, tá? Tudo isso nós vimos. Nós vimos também um exemplo, né, na aula anterior, onde nós precisaríamos encontrar a equação reduzida, dados os pontos da nossa elipse. Então, fornecido a elipse, nós temos aqui o valorzinho de C e o valorzinho de C, então nós temos o valor de 2C, nós temos o ponto A, que é qual? 3, né? Aqui, ó, o A não é isso aqui tudo? Isso aqui tudo vale quanto? Vale 3. Nós temos o valor de B? Temos. O B não é isso aqui tudo? Isso aqui tudo não vale o quê? 2. Então, se eu sei que a fórmula reduzida, né, da elipse sobre o eixo x, é x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1, é só substituir, né, no lugar do a aqui, ó, eu vou substituir 3, no lugar do b eu vou substituir 2. Pronto, encontrei aqui a minha equaçãozinha reduzida dessa elipse sobre o eixo x, tá?
Agora, nós iremos trabalhar com algo diferente. Não é difícil, porém exige que vocês tenham os conhecimentos prévios quanto à elipse. Por quê? Porque lá na elipse vocês vão tratar de eixo maior, eixo menor, focos, distância focal, né, centro. Então, aqui também vai existir isso na elipse. Dentro da elipse, eu tenho sim uma definição, onde dados dois pontos F1 e F2, olha lá os nossos focos. Esse daqui é o nosso F1 e esse daqui é o nosso F2. Nós chamamos de hipérbole o conjunto de pontos que acontece da seguinte maneira, que a distância de P, ou seja, de todos os pontos aqui, ó, tá vendo? A distância de todos os pontos aqui, ó, até F1, né? Menos a distância de todos os pontos daqui, ó, até F2 é igual a 2A. Lembrando que o que muda lá da elipse? Aqui é negativo, tá? Então, se é negativo, nós precisamos colocar um módulo para que essa resposta esteja negativa. Beleza? Ok? Se atentem a essa definição quanto ao módulo, tá? Enquanto essa representação aí do negativo das distâncias, tá? Mas não foge daquilo que a gente já vem aprendendo sobre cônicas. Beleza. Dentro da elipse, nós temos também os elementos, dentro da hipérbole, nós temos também os elementos assim como nós vimos lá na elipse. Que elementos são esses? Gente, é praticamente a mesma coisa o que nós trabalhamos lá na elipse. Na elipse, nós tínhamos focos. Aqui na hipérbole, nós temos focos também. Olha aqui os focos. Olha aqui os focos, tá? Nós temos focos de quem? Focos desses ramos. Porque quando nós trabalhamos com hipérbole, nós chamamos essas hipérboles aqui, ó, esses pedacinhos, de ramos, tá? Distância focal é a distância 2C. Onde que está essa distância 2C? Não é a distância entre os dois focos? Eu não falei para vocês lá na elipse que a distância entre o foco 1 até o centro não é C e a distância do centro até o foco 2 não é C? Então, a distância entre os focos vai ser quem? 2C. Nós temos aqui também o centro, né? O centro onde o ponto médio C do segmento F1 e F2 vai ser esse centro aqui, ó. Vai ser esse centro. Nós temos também os vértices. Os vértices é esse picozinho aqui, ó, do ramo da minha hipérbole, tá vendo? Esse picozinho aqui, ó, esse pontozinho aqui, ele é chamado de vértice, que é o picozinho do ramo da nossa hipérbole. Nós temos o eixo real, tá? Que é o eixo onde a minha hipérbole está. Tá vendo que aqui está sobre o eixo X? Então, o eixo real que ela está pertence ao segmento que? A1, A2, tá? Que é o valor de 2A, porque esse pedacinho vale A e esse pedacinho aqui vale A. Então, somando os dois, 2A, tá? Temos na nossa hipérbole o eixo imaginário. Por que eixo imaginário, professora? Porque os ramos da nossa hipérbole não está sobre o eixo Y, ele está somente sobre o eixo X. Por isso que é chamado de eixo imaginário, ou às vezes conjugado, tá? Mas ele deixou de ter o valor de B? Não deixou. Então, aqui, ó, o meu eixo imaginário, o total do meu eixo imaginário, vale 2B. Mas, na hipérbole, nós também temos a nossa excentricidade, né? Que é dada aí por E, que é igual a C dividido por 2A. Lembrando que esse C, ele é maior do que A, e nós temos que a nossa excentricidade vai ser maior do que 1, tá beleza? Olha aqui a nossa relação fundamental para poder realizar o cálculo. Mudou, né? Mudou, porque nesse pedacinho aqui a gente tem o valor de A, aqui, ó, no nosso eixo imaginário a gente tem o valor de B, então eu preciso descobrir qual que é o valor de C. Então, é tudo uma brincadeira essa questão das relações fundamentais aí. Vocês que vão olhar, analisar e ver qual que é o tipo de relação que vocês vão utilizar, tá?
Só que dentro da nossa hipérbole, nós também temos equações reduzidas, tanto para o eixo x quanto para o eixo y, tá? Só que vocês concordam comigo que essa hipérbole ela vai estar sobre um eixo real, tá? Não vai estar sobre o eixo imaginário. Então, é preciso escrever eixo real sobre o eixo do x, tá? Então, a hipérbole vai estar sobre o eixo real e esse eixo real é o eixo x, tá? Olha que bacana aqui, ó. O que vai mudar na fórmula que a gente aprendeu lá da elipse? Que aqui vai ser negativo. Olha aqui, ó. O resto é tudo igual, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Não mudou praticamente nada, somente aqui que é negativo, tá bom? Agora, eu também tenho sobre o eixo y, que o que vai mudar? Aqui vai ser y ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por b ao quadrado, que é igual a 1. Olha que bacana, fácil, né? Fácil de fazer a relação com a elipse, não é? Nessas fórmulas aí da equação reduzida. Bom, coloquei aí para vocês como se dá a hipérbole sob o eixo x. Aqui tá as nossas assíntotas, né? Ou seja, a minha hipérbole, ela tende a triscar na minha assíntota, mas ela nunca vai triscar. Ela só tende, ela vai crescer para lá, mas ela tende a triscar, mas ela não vai triscar. Beleza? Ok? Agora, eu coloquei aqui para vocês que a nossa equação reduzida da hipérbole sobre o eixo real x, ela tem esse formato por causa dessa preposição. A equação de uma hipérbole cujos focos são F1, olha aqui o ponto, vem do x, menos c está aqui no x, ó, 0 no y. E o foco 2, x está no c e aqui está no y, né? Por isso que ela tem esse formato aqui tão bonitinho, tá? Por isso que ela tem esse formato, beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês a hipérbole representada sobre o eixo y. Olha aqui, as minhas assíntotas são diferentes. Tá vendo as minhas assíntotas? Opa, peraí. As minhas assíntotas são diferentes. Ela tende a triscar nelas, mas agora o meu eixo real é quem? O y, porque a minha hipérbole está sobre o eixo y, tá bom? Ok? E também, com base nisso, ela não surgiu do nada, ela surgiu através de uma proposição. E essa proposição, ela nos fala aqui que os focos têm como o x aqui 0 e o y menos c. E o foco 1 tem o x 0 e o y c. Por isso que ela tem essa formulazinha aqui, ó, tão bacana, tá? Que ela muda em relação ao eixo real sob o eixo x. Tá beleza? Agora eu vou fazer um exemplozinho com vocês, para que vocês possam assimilar melhor tudo isso que já foi falado aqui, tá bom? Espera aí, só um minutinho.